Adílio Nunes, Tita Júnior e o Lico trouxeram nosso caneco junto com o Galinho. Oscar Polosa, Odilei. Ronaldinho, Jô, Bernard. Dunga, Giovanni, Tita. Flecha, Luizinho e Edu. Derlei, Arce, Rivarola. Nasa, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. Lorival, Dagoberto e Ederson. William Correia, Ricardinho. Babá, Joãozinho, Alcindo. Valdomiro. Paulo Borges. Jonanias. Adilson. Carlos Miguel. Florindo. Dedé. Ratinho. Jamir. Fabão. Bianon. Vampeta. Tito. Birubiru. E na frente tinha Sandrinho e Ceará. Uma vez por semana, o torcedor foge de casa e vai ao estádio. Neste espaço sagrado, a única religião que não tem ateus exibe suas divindades. Enquanto dura a missa paga, o torcedor é muitos. Compartilha com milhares de devotos a certeza de que somos os melhores. Todos os juízes estão vendidos. Todos os rivais são trapaceiros. Este jogador número 12 sabe muito bem que é ele quem sopra os ventos de fervor que empurram a bola quando ela dorme. Do mesmo jeito que os outros 11 jogadores sabem que jogar sem torcida é como dançar sem música. Como alguém se torna um torcedor? No Brasil, o amor a um clube de futebol vem do berço. Questão de família. Eu já nasci torcedor na medida que meus bisavós foram alguns dos fundadores do clube em 1924 em Erechim. Eu venho de uma família só de gremistas, sem dissidentes, graças a Deus. Família de corintiano, então já herdei da família. Eu sou Flamengo provavelmente antes de ser concebida. As pessoas brincam que eu nasci dentro de um ônibus viajando, né, atrás do galo, porque é o que meus pais faziam de melhor na época em que eu nasci. Todo mundo de casa é fanático ou fanáutico. Primeira roupa já foi a camiseta do Avaí. A gente não vira torcedor do Flamengo, nós nascemos torcedor do Flamengo. Meu avô já era presidente do Clube Esportivo Operário, né? Foi presidente na década de finalzinho de 60, 70, começo de 70, né? E meu pai também operariano, ajudava o clube, então eu automaticamente sou torcedor fanático, minha segunda pele, meu sangue é tricolor. Toda criança ganha mesada quando pequeno. Lá em casa eu não ganhava mesada, eu ganhava bicho por vitória. Ou seja, automaticamente a gente já ia sendo induzido a gostar do clube. Influência do pai. Meu pai. Torcer para a América, para mim, é lembrar do meu pai. Já virei São Paulino porque na porta do berçário, né? Meu pai colocou o uniforme do São Paulo, né, grudado na porta, né? Pelo menos desde os 2 anos de idade. Torcedor fanático. Doente não, porque doentes são os outros. Ia com fralda, chupeta. O meu pai me levava no campo. Desde que eu tinha 4, 5 anos de idade. E desde lá virou programa familiar. Sempre eu, meu pai e meu avô. Hoje vai sempre eu e meu pai, mas a gente tá... Todo jogo do Novo Hamburgo a gente tá lá. Eu sou tipo uma ovelha alvinegra da família. Eu ganhei um time de botão de um cliente do meu pai. E ele crente que o time de botão era do Vasco, porque todos os clientes do meu pai eram advogados, todos os clientes do meu pai sabiam que meu pai era vascaíno. Para surpresa dele, quando abriu a caixa, era Cal, Leônidas, Valtencir, Brito, Miranda, Carlos Roberto, Ferretti, Zequinha e Jairzinho. Fischer. Queria ter nascido homem para jogar. Aí meu pai não deixava, que mulher não podia jogar. Meu primo que me chamou, um dos únicos primos que torce pro Ceará na família inteira, que toda a família é Fortaleza, eu e ele, eu costumo dizer que somos a resistência. Meu tio, desde que eu era criança, era vizinho nosso, ele tocava
um long play com os hinos do Galo. O meu pai era torcedor do time adversário aqui de Campinas, um time que está em outras divisões. Então eu jogava com os meninos escondido. E depois me casei também, meu marido não torcia por nada. Eu sou filho de botafoguense, meu pai botafoguense fanático, doente. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Meu pai torcia pelo Grêmio. Não sabia nem as cores do Grêmio, mas tinha uma simpatia pelo Grêmio. Meu tio, cruzeirista famoso, fanático. E eu não tinha time. A hora que eu vi aquela torcida repleta, anéis superiores, com torcedores só da Macaca, me arrepiei. Nunca mais eu voltei a frequentar outro clube. Quando eu cheguei no Maracanã, que eu deparei com aquela massa, com a nação rubro-negra cantando e balançando os bandeirões, foi tipo verdadeiramente amor à primeira vista. Eu vou ao Mineirão desde os 4 anos de idade. Entra em campo um time de calção branco e uma camiseta vermelha com uma listra em diagonal no peito. E o distintivo do Inter. Na semana seguinte, o ônibus do Botafogo deixou os jogadores do Botafogo no Maracanã e parou na porta do prédio que eu morava. E depois que ele morreu, aí eu virei uma torcedora de fé. Eu amo o meu esporte. E foi um amor à primeira vista. Me apaixonei de uma forma tal, fazem 63 anos que eu torço pelo Internacional, de uma forma quase doentia. Me apaixonei pela estrela, pelos jogadores e virei, na verdade, fui escolhido pelo Botafogo. Eu não escolhi o Botafogo. O Botafogo veio à porta da minha casa e eu fui escolhido. Meu pai resolveu me trazer ao estádio com 7 anos, pela primeira vez. Em 1996, eu tinha 6 anos. O meu pai me levou para ver um jogo, era um jogo daqueles módulos confusos que só o Campeonato Gaúcho apresenta, a Aimoré Itaquariense. A gente até perdeu, inclusive. Nasci em 74, em 78 meu pai já me levava para o Maracanã, depois para São Januário. Eu morava perto do Arruda e minha mãe tem uma fábrica de bacia sanitária de cimento. E eu só podia ir aos treinos depois que lixava a bacia. Quando eu terminava de lixar, eu perguntava à mãe, posso ir? Pode. Eu corria ali pela Mangabeira até o Arruda. Eu não perdia um treino. Há 73 anos que eu frequento aquele ali. Desde criança eu já tinha vontade de ir no jogo do Aimoré, conhecer o time da minha cidade. Só que meu pai nunca tinha tempo para me levar nos jogos. Então, quando eu fiz 18 anos... comecei a namorar, eu levei meu ex-namorado, arrastei ele comigo no jogo, porque ele não gostava muito de futebol. E desde então tenho ido em praticamente todos os jogos do Aimoré. Faz 10 anos que eu fui a primeira vez no estádio do Arruda. Foi um tio meu que me levou e esse momento ficou marcado para mim para sempre. Eu lembro de tudo. Lembro como foi durante o dia, eu na expectativa de ir pro jogo, aquela ansiedade toda. Lembro do jogo, como foi 1-0 pro Santa. Lembro do que foi o gol, como foi o gol. Isso tudo faz 10 anos. Então, de lá pra cá, aí depois eu fui crescendo, a minha mãe foi deixando ele sozinho. E até agora eu acompanho o Santa até onde dá. Eu vou pra fora de Pernambuco, pra onde dá pra ir, eu tô indo. Futebol é memória. Memória de jogos, memória de títulos. Lembranças de vitórias e de derrotas. De conquistas e rebaixamentos. De gols inesquecíveis. Final da Copa do Brasil, o Cruzeiro empatando com o São Paulo praticamente comemorando o título da Copa do Brasil dentro do Mineirão, e o Cruzeiro precisando de uma vitória, e nós achamos uma falta, né, mais de 45 minutos do segundo tempo, a gente achou essa falta. Olha o time do Cruzeiro, olha a bobagem e a falta! E o Miller, que já tinha jogado no São Paulo, virou pro Giovani e falou, olha, a barreira pula, então bate por baixo que a bola vai entrar. Ele bateu por baixo da barreira, a barreira pulou, o Rogério Ceni não conseguiu pegar e o Cruzeiro foi campeão. O Miller tá revoltado, olha aí a barreira, ó, muito à frente.
Vem para a cobrança de falta. Giovani bateu! Os outros. Sempre eles. Os do lado de lá. O co-irmão. Rival nosso de cada dia. Não tem ninguém que chega aos pés do Flamengo. Se fosse falar alguma coisa, falaria de um time que costuma jogar na segunda divisão. Eu costumo não falar o nome, né? Eu não gosto nem de pronunciar. O rival nem gosta de falar o nome. É o que nós temos aqui na cidade de Florianópolis, no caso. Né? O time que fica no sul da ilha. Dizem que é um time do estreito ali. Vulgo time de vermelho, que nós ABCDistas não costumamos, né, às vezes nem mencionar o nome do nosso rival. Esse time que é um calo nosso sapato, né? É um time preto e branco, tem a faixa no peito que imita um cinto de trânsito. A coisa. Não gosto nem de pronunciar a palavra. Mas se não fosse esse time lá, dos portugueses, o Flamengo não seria o que era hoje, porque para um ganhar tem que perder. Costumo dizer que o Flamengo não tem rival, porque o Flamengo está acima de todos eles. Eu acho que o Barcelona, o Real Madrid, o River Plate, assim, no Brasil eu não reconheço ninguém. O grande rival do Cruzeiro é o time reserva. Dizem que tem um tal de Flamengo aí que é nosso rival. O grande rival do Inter foi há 15 anos atrás, dancei a valsa ontem. E hoje, não consigo, não tem grande rival do Inter. Aqui no estado quem manda é nós. Falar de rival em Pernambuco fica um pouco difícil, porque a gente não tem mais tantas rivalidades com Santa Cruz e Náutico, por exemplo, porque o nível, a gente tá na Série A, eles são na Série B, é mais complicado. Eu acho que o grande rival do Cruzeiro é o Independiente da Argentina, que tem 7 títulos na Libertadores. Nós temos ainda 2. Eu acho assim, o América é um time simpático, né? E a gente tem, assim, algumas marcas, assim, eu não vou dizer uma rivalidade específica, mas eu acho que o maior rival sempre foi a Federação de Árbitros, né? O maior rival do Cruzeiro é o Clube Atlético Mineiro, né? E eu não consigo me dar muito bem com isso. Eu sou o tipo de torcedora que já fui expulsa de bar, já arrumei confusão, né? Não consigo lidar com a tolerância com o outro. Por mais que ela torça para um time diferente, que a camisa não seja a mesma que a minha, ela é uma pessoa e eu tenho que respeitá-la independente de eu odiar o time dela. Porque, na verdade, é isso que a gente sente pelo rival. A gente tem raiva e quer que ele perca sempre. Mas tem que respeitar. Pode ser bem sincero, eu odeio o Atlético. É caso de terapia mesmo, né? Já começa na semana, o jogo é no domingo, na segunda, acabou o jogo de domingo, o clássico é no outro domingo, acabou esse, você já fala, meu domingo que vem é o porco e nós temos que ganhar, é a rivalidade mesmo. A minha agenda, assim, é jogo do Inter torcendo pro Inter e jogo do Grêmio torcendo contra, né? São dois times que o cara, um a gente torce e o outro a gente seca. Tem uma coisa que eu odeio é perder pro Corinthians. Meus amigos nem discutem muito comigo sobre isso, porque sabem que não tem o que discutir, o Cruzeiro é melhor e pronto. Mas o grande rival do Atlético é o Cruzeiro, apesar de eles estarem há 2 anos sem ganhar da gente dentro do estádio deles, mas é o grande rival do Galo. O Grêmio é bom quando ele tá mal, porque se ele tá bem, eles se acham muito superiores ao Inter, aí... Eu me dou bem com as pessoas, assim, mas eu sou bem implicante, assim, com o Grêmio. Eu tenho pessoas muito queridas perto de mim que chegam e falam, olha, Carla, você não consegue falar disso, ou senão pessoas, não começa a falar, que senão você vai brigar, me tira de perto, porque eu não consigo conviver com o rival em termos, quando está tendo jogo, né? Gosto de torcer contra... gosto de secar, acho mais legal secar os jogos do Grêmio, até às vezes do que assistir os do Inter, porque tu não fica nervoso, tu só fica ali meio curtindo. Não adianta, sabe? Eu reconheço que eles são um bom adversário, que eles têm mérito, mas eles lá na beira do rio e me deixam eu com o meu Grêmio. Eu tenho um companheiro de 18 anos que ele é maravilhoso, mas ele tem um grande defeito, ele é gremista. Uma coisa que eu não controlo. E hoje eu consigo lidar bem com isso, mas eu já tive dificuldade
de lidar com gremistas. O Cruzeiro, eu tenho uma relação com o Cruzeiro que eu não vou te dizer que é amor e ódio, porque eu não amor nenhum pelo Cruzeiro. Tem muita gente que fala, o americano ele tem um segundo time, que é o Cruzeiro ou o Atlético. Não tem disso, o americano é apenas americano. A gente torce contra o Cruzeiro e contra o Atlético. Eu aprendi isso com a minha avó, que ela dizia assim, não interessa o Galo, Dona Irene, né? Não interessa. Eu quero é que o Cruzeiro perca. Quando o Cruzeiro perde, pra mim, cara, é como se um alívio, é como se fosse um habeas corpus pro Galo perder, entendeu? Beleza, o Cruzeiro perdeu. Agora não interessa o resto, já tá bom pra mim. Eu acho que o meu maior rival é o Fluminense. Eu adoro ganhar do Fluminense. E gosto que o Fluminense, assim, principalmente vá pra Série B e pague a Série B. Minha namorada é rubro-negra. Aí, só que ela não é tão ligada assim, só que quando eu quero arretar ela, eu falo qualquer coisa do Flamengo, que ela já começa a ficar estressada por causa do título de 87. Nosso maior rival é o Flamengo. O time que eu gosto de ver o Galo ganhar mesmo é o Flamengo. Sempre foi Botafogo e Flamengo aqui no Rio de Janeiro, sempre foi. O nosso maior rival local é o Flamengo. Todo mundo diz que é rival do Flamengo. Se você chegar em Minas, o Atlético Mineiro vai falar assim, é o Cruzeiro e o Flamengo. Você vai chegar em Porto Alegre e você vai falar pro gremista, é o Internacional e o Flamengo. Eu tiro muito sarro, mas também levo muita onda pra casa, né? O Colorado é um pouco mais humilde, tu vê quando o Colorado ganha, fica na dele, o gremista, eles não ganhavam um Grenal e fazia 2 anos, né, cara? 9 Grenais sem ganhar. Tomaram 4 no Gauchão, nós somos campeão e nós tranquilos. Eles ganharam um Grenal e 4-1, foi encheção de saco quase um mês, cara. Temos aqui também a pequena torcida do Palmeiras, né? Cabe numa van. Coisa de tapetão. Tá registrado, né? Tapetão. Lógico, diariamente fazendo gozação, tirando onda dos palmeirenses. O Palmeiras não tem título mundial, então vai continuar sofrendo com a gente. Eu me divirto muito vendo as derrotas e secando o Grêmio. Seca o time aqui, seca o time ali, no Facebook, na rede social, um alfinetando o outro. Eu sou muito zoeira. E eu acho que isso não pode acabar no futebol. Eu falo que o futebol tá ficando chato. Porque se eu chamo o tricolor de Bambi, fica todo mundo reclamando. Rodeada a Náutico e Santa Cruz. Aí eu fecho minha porta e deixo eles para lá gritar. Também quando meu Sport tá jogando, eu grito também. E assim a gente vai levando. Eu recebi muitas críticas e ameaças, inclusive, no jogo contra o Atlético Mineiro ano passado, que a gente perdeu de 4-1 na Copa do Brasil. Eu falei que a gente ia acabar com as galinhas. Porque o galo a gente chama de galinha, enfim. E a maior frase que eu ouvi foi: você está desrespeitando o Atlético Mineiro. Falei, cara, se eu não puder zoar com um apelido que o rival chama o time, acaba com o futebol. Eu acho até graça o Atlético com tanto dinheiro, ele não tem um campo de futebol. Nós emprestamos para eles, entendeu? É empréstimo para eles jogarem. Nosso campo do América é nosso. Não tem discussão, não. O campo do América o campo de Independência é do América. E nós estamos emprestando para eles aí, para eles não ficar chorando muito. Porque chegar no dia seguinte no trabalho e você poder zoar ou ser zoado, e passar na banca de jornal e o jornaleiro ser um time diferente do seu e um zoar o outro, se isso acabar, acaba com o futebol para mim. Realmente é uma coisa assim bem engraçada, curiosa essa rivalidade, porque eu detesto assim o meu rival, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não consigo viver sem ele. Assim, é uma relação de amor e ódio, não amor, mas assim de saber que um não existe sem o outro, que a não existência de um acaba enfraquecendo o outro. O grande rival, claro, é o Internacional. As raízes do próprio estado do Rio Grande do Sul demonstram, tá, essa dualidade. Nós somos um povo com dualidade sempre. É na política, é no futebol, tá? É no chimangue maragato. Então a gente sempre tem que ter uma posição, tá? Ou tu é vermelho ou tu é azul. Tem um velho ditado, diz que se tudo fosse azul não teria graça. O Grêmio, no meu ver, não seria o que é o Grêmio hoje sem o Internacional
e o inverso é verdadeiro. Nos últimos Grenais da final do Gauchão, eu estava em Porto Alegre, fui nos 2 Grenais e no Grenal do Beira-Rio eu estava lá no bar do Inter tomando cerveja com meus amigos colorados. Eu estava numa boa. Eu levo isso muito bem, assim. Levo melhor se meu time ganhar. O Ceará ia se sagrar pentacampeão de verdade agora, né? Porque o Ceará alega um pentacampeonato que não existe. E estavam ganhando 2-1. Fortaleza só precisava de um empate. O Ceará empatou com 36, virou com 45 e aos 47 do segundo tempo, Cassiano fez o gol. Eu lembro que o Corrêa tocou pro Wanderson e o Robinho, que é um jogador da base do Ceará, chegou para marcar o Wanderson, que era lateral esquerdo do Fortaleza. O Wanderson deu um giro em cima do Robinho, levantou a bola no lado direito da área e o Tinga ele poderia ter cabeceado pro gol, mas ele cabeceou pro meio, o Cassiano chegou de esquerda para fazer o 2-2 e decretar o placar final. Mas olha o Tinga, mandou pro meio para fazer, é gol do título! É do Fortaleza! Gol! Torcedores sabem muito sobre futebol. Sabem mais ainda sobre a realidade do seu clube. Os dirigentes deveriam prestar atenção. Está muito ruim. Eu tenho críticas à diretoria do ABC. Com essa diretoria a gente não acredita muito que algo possa ser feito de manter uma trilha de vitórias aí que a gente vinha nos últimos anos. Não é aquele América do ano passado, não. Porque ela se desloca, de certa forma, por um grupo de pessoas que não estão diretamente vinculadas com o clube, com a torcida. Eu tô achando que tá um pouco fechada a direção, assim, foi contratado um executivo de futebol e não sei, não se criou ainda empatia. O América é um time sem garra, sem alma. Hoje o sentimento com o elenco e com o conjunto da obra é de desconfiança. E essa é a nossa briga, né, para tentar ir para a Série A, mas ao mesmo tempo que vai para a Série A também é uma briga para conseguir ter um bom time para se manter na Série A, porque cai para a Série B de novo. Contratem jogadores para a gente ter uma Série A, para não cair, para voltar para a Série B. A diretoria deveria respeitar o torcedor um pouco mais. O clube que tem Eurico Miranda é um clube que está fadado a não ir bem, né? Olhar para esse torcedor do Atlético como um apaixonado, que é consumidor a qualquer custo, eu acho muito, muito ruim. Acho que o Eurico é uma figura deletéria, é um personagem que a gente deveria extirpar do futebol. As camisas são muito caras, os ingressos são muito caros, é tudo muito astronômico porque o cara abusa da paixão do torcedor. Como é que o Vasco consegue sobreviver? O Vasco é tão grande que ele consegue sobreviver apesar do Eurico. O Brasil todo sabe que a situação do Botafogo é uma situação de tentar se reerguer. Ele quer fazer o tic-tac do Barcelona, mas com os caras que não conseguem jogar o que ele quer, sabe? Começando pela diretoria, eu acho que o Romildo está fazendo um trabalho que há muito tempo o Grêmio precisava e que ninguém fazia, que é um trabalho de sanear as finanças e a gestão do clube. Aí eu sinto um time assim muito espaçoso, um time com muito buraco, que erra muito passe bobo, e não tem presença de área, não tem compactação defesa com ataque. Só que no campo eu vejo um time com falta de sangue, com falta de entender o que é a camisa do Flamengo. E aí assim, eu sinto um time com bastante dificuldade para jogar. O Flamengo é como um Brasil miniatura, pelos seus dirigentes, pelos seus políticos, como o Brasil não é tão grande quanto poderia ser. Gol da maior vitória de um clube que eu já vi em todo o mundo, que foi a virada do Vasco 4-3 contra o Palmeiras na decisão da Mercosul em 2000. O Vasco perdia de 3-0 no primeiro tempo
e no segundo tempo virou para 4-3 com um gol do Romário. O Juninho Paulista que atravessou a jogada e acabou esbarrando na bola, aí ficou um bate-rebate. Ele chutou, a bola pegou no zagueiro do Palmeiras e sobrou pro Romário. Ele estava sozinho, o goleiro já tinha caído para tentar fazer a defesa no chute do Juninho. Mas como a bola desviou e foi pro pé do Romário dentro da área, não tem como não ser gol. E o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance, gol! Dele, Romário! Vai pra história! Amor demais gera ódio. Paixão sem limites causa mortes. A culpa não é do futebol. Esse é um... Briga é um tópico muito bom, né? Tem muita história. Isso lá no campo, nós lá vimos muita briga lá. Eu me lembro de histórias da minha bisavó, dos anos 20, dos anos 30, histórias escabrosas de muitas brigas onde as mulheres entravam e invadiam o gramado quando o juiz não estava sendo muito honesto, não. Fui agredido em Maceió. Veio três torcedores dormir em cima de mim. Soco, mais empurra. Pegou o copo e jogou na cara dele. Deu uma voadora no peito dele, já derrubou. Mas ia apanhar que nem cachorro lá. Aí o torcedor jogou uma pedra. Brigou todo mundo. Se ela pega de bico, eu tenho que ficar dali. Tirou a camisa dele e já colocou fogo. Eu já caí, fui pisoteada. Rolou um princípio de voadora, de tapa na cara, de soco, assim, eu bati, eu apanhei. Eu virei a cauda da bandeira e quebrei a cabeça com o copo de bandeira. Isso não se faz, né? Desde os meus 11 anos de idade que eu vejo. Então, já aconteciam brigas e continuam, infelizmente, acontecendo. Um menino veio me irritar e tirar com a minha cara, porque eu acho que o Avaí tinha perdido e falar mal do Avaí, enfim. E eu falei pra ele, cara, deixa quietinha, não fala comigo, não quero falar de futebol hoje, né? Não foi legal, não quero saber. Eu fui num jogo em Carazinho. Aquele jogo, eu achei que eu ia apanhar. E ele insistiu muito, assim, muito, e ficou me infernizando. E eu falei pra ele, cara, se tu continuar falando comigo, eu vou dar um soco na tua cara. No final do jogo, deu uma confusão dentro do campo e os torcedores invadiram o campo. A gente teve sorte, porque eles pensaram em invadir o campo e bater nos jogadores do Aimoré. E ele não acreditou. Ele continuou falando. Aí eu dei um soco na cara dele. Eles estavam com pedra na rua esperando nós. Aquele jogo, nunca vou me esquecer. O técnico do Atlético virou pra torcida. Esses caras de São Leopoldo, todos os nomes possíveis, né? Peguem esses caras e tal. O cara esculhambou o técnico, falou mal do técnico, dizendo que ele não soube fazer alteração. O outro foi defender. E o nosso goleiro, que era o Marcelo Pitol, que volta esse ano, é um cara bem esquentado. E o cara de 1,90 e poucos de altura, um armário, né? Aí, em vez de estar discutindo tática, o outro ficou esculhambando, aí depois essa discussão de técnico passou uma discussão mesmo de foro pessoal. Aí fechou o pau generalizado. Os caras invadiram, a copa do estádio tinha churrasqueiro, os caras invadiram com espeto para dar nos jogadores da Aimoré. Pedaço de cano PVC, pedaço de madeira, virou uma zona. O cara começou a chamar de palavras aqui que são muito ofensivas, né, no sentido de corno, filho da puta e tal. Aí os caras avançaram, né, rolou uns tapas e tal, mas quando começou o tabef, né, rolar, digamos assim, veio gente e separou. Eu fui um dos que separou. Né? O pessoal começou a nos xingar e eu ouvi uns xingamentos muito bons, né. Tem um bairro aqui que é a Feitoria, que é um bairro bem grande aqui de São Leopoldo. O cara lá de Carazinho, o senhor, seu bando de ladrão de carro da Feitoria. Foi o xingamento mais específico que eu já ouvi na vida. É do futebol, né? Essa paixão que, como toda paixão, transcende o racional, né? E muitas vezes se parte para as vias de fato. A torcida do Ipatinga, ela atacou toda a torcida do América, entendeu? Tipo, meio que na covardia. Atacou criança, atacou gente idosa. Colocaram a torcida do Flamengo, os 80 torcedores, como se fosse uma ilha. Então, assim, no meu braço direito já era a torcida deles. Rio de Janeiro, final do Maracanã, também final da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo, no qual tinha 100 mil
flamenguistas, nós com 10 mil gremistas. Pedra, garrafa, foi uma confusão esse jogo. Pau, pedra, então confronto direto. Tivemos que sair do estádio num carro do Exército. De repente passa um ônibus do outro lado da avenida com cerca de uns 5, 6 cruzeirenses, com roupa de torcida organizada do Cruzeiro. E aí os meninos gostam um pouco de confusão, foram correr em direção a esse ônibus. No momento que os meninos correram nessa direção, passou um cara, um indivíduo, apaisando um carro vermelho, não lembro qual carro que era, e começou a atirar contra a torcida. Saída do estádio, começou uma gritaria, a torcida do Flamengo correu para cima da saída dos torcedores do Fluminense. Foram 5 pessoas baleadas. Amigo meu tomou tiro no pé, um rapaz que tomou tiro no ombro, que ele quase veio a falecer, ele estava uns 5 metros da minha frente. E aí começou uma briga, todo mundo batendo em todo mundo, aquela confusão, e eu tentei sair, mas eu lembro, claro, meu irmão ficou encurralado na parede, porque ele não conseguiu correr para o lugar certo da saída, e 5 caras cercaram ele, começaram a bater. Fomos recebidos novamente pela torcida do Cruzeiro, com bomba, com pau, pedras, chuva de pedras. Aí mais algumas pessoas tiveram alguns ferimentos e conseguimos entrar com muito custo, mesmo sendo assim, literalmente... Aí foi um momento de horror, que a gente olhava para os lados assim, o pessoal estava com medo da gente, a gente estava com medo de tudo. Uma confusão, eles só não se ferraram muito porque alguém gritou, tem a mulher aqui perto. Aí o pessoal, por algum motivo, respeitou a mulher que estava ali e partiram para o outro lado, batendo os caras do outro lado, entendeu? E aí ele conseguiu. E eu estava de longe assim, olhando, tentando fugir, mas foi uma coisa muito ruim, foi muito ruim. Deu um soco na nuca do Sapiranga e deixou ele caído no chão. E aquilo provocou a ira da torcida, que derrubou o alambrado do Aimoré e invadiu o gramado. E aquilo provocou uma briga das duas torcidas dentro do campo. Eles começaram a brigar entre os jogadores e acabou que a torcida invadiu o campo e teve uma confusão grande. Eu estava na geral do Mineirão nesse jogo. Me chamou muita atenção na briga no campo daquele goleiro Fábio Costa. Ele deu burdoada no time inteiro do Atlético, ele deitou todo mundo, o cara lutava capoeira, era ninja, sei lá o que o cara fez, o cara saiu deitando todo mundo, até a hora que ele encontrou um back argentino que tinha no Atlético, o Galvão, aí foi briga de cachorro grande, foi pontapé pra tudo, foi lá, e assim, precisou da tropa de choque para arrancar um cara em cima do outro lá, porque o troço estava feio, e foi muito engraçado. Assim, briga não tem nada de engraçado, mas assim, era engraçado porque virou um vale tudo o negócio, e eu achei muito estranho mesmo. Um cara só conseguir derrubar uns 11. Vinha até massagista, ele jogava no chão. O Fábio Costa era impressionante. Se ele jogasse bola o tanto que ele brigava, ele ia ser o melhor goleiro do Brasil. Sempre brigando com a polícia é um negócio impressionante, como que ela não gosta da torcida do Atlético. Dá conflito mais com a polícia do que com outra torcida. Aí o PM veio dar cacetete na turma lá, tava em 5 só, apanharam que nem um condenado. O policiamento hoje chega, usa spray de pimenta em qualquer lugar. Virou, é a arma deles, aquilo ali, spray de pimenta. Pode ter senhora, criança, pode ter o que for. O meio deles separar uma briga hoje é spray de pimenta e bala de borracha. A polícia entrou no meio, batendo em todo mundo, com borrachada, tiro de borracha, cacetete. Saíram correndo. Na hora que eles voltaram com o pelotão de choque inteiro. O torcedor toma um tiro de borracha no olho lá no Rio, em qualquer estado aí, fica por isso mesmo, não acontece nada. Ele não vê que tem criança, que tem dó, ele já chega metendo spray de pimenta, botando porrada pra cima, não quer ver quem tá certo e quem tá errado. O torcedor não tem direito de ir no estádio mais. A polícia aflige o direito dele. Digamos que a polícia, ela age com muita truculência. E como acho que já foi falado aqui, isso resvala, porque você está num ambiente público que é uma mescla é uma confluência de pessoas de diferentes classes sociais. Eu também não sei se é uma coisa fácil de resolver, né? Porque quando as pessoas vão para o estádio querendo brigar, fica difícil, né? Alguém impedir. Eu lembro de cenas que a cavalaria passou e derrubou pessoas que estavam no seu caminho porque tinha que resolver uma briga de 4, 5 pessoas lá na frente. Ou seja, só no seu trajeto a resolver a briga, ela causou mais violência que a própria briga. Vai um grupo de 200 malucos querendo arrumar briga com outros 200 malucos, como é que você impede um negócio desse? Eles podem marcar em qualquer lugar, podem se encontrar em qualquer lugar na rua. Então a polícia tenta cercar ali,
mas alguma hora os malucos se encontram, e aí é complicado, né? Essa briga foi a pior. É fácil prender. Na hora que prender seriamente, botar 10 anos na cadeia, em vez de prender e soltar, talvez melhore. Hoje em dia há uma rivalidade muito grande entre Caponga e Águas Belas por conta de uma morte de um torcedor que teve. Estava cheio o estádio e a torcida do Corinthians é grande, teve que liberar um espaço que estava destinado à torcida do Guarani, e aí começou a confusão e infelizmente teve essa briga feia e o torcedor do Corinthians morreu. Eu estava presente, eu vi. Esse rapaz de Águas Belas, ele foi assistir um jogo em Caponga, ele torceu Fortaleza e acabou se envolvendo em uma briga. Eu estava assistindo a Copa São Paulo Futebol Júnior, aquele fatídico jogo entre Palmeiras e São Paulo, na Copa São Paulo Futebol Júnior, que lá ficou gravado na minha memória, muita gente morrendo, o torcedor que morreu levando uma paulada na cabeça, aquilo ali para mim foi um absurdo total. Os torcedores do Ceará se reuniram e mataram ele a bala, tanto que hoje isso foi muito marcante para mim, traz uma imagem muito ruim. Foram vários gols que marcaram muito a minha vida. Por exemplo, o gol do Petkovic em 2001, não posso deixar de falar. Contra o nosso maior rival, o Vasco da Gama, onde o Vasco foi vice. Eu tava chorando e falando, eu não posso perder pro Vasco. O Elton, o goleiro do Vasco, tava defendendo tudo. E só não defendeu essa bola porque ela foi no ângulo mesmo, não tinha quem pegasse mesmo, quase foi guiado mesmo. Eu vi Elton tomar aquele gol que eu falei, cara, se ele troca a mão, ele pega. E a bola fez uma curva inacreditável naqueles 43 minutos. E aí o Maracanã virou um pandemônio. Aquele gol foi fantástico. Assim, é um dos momentos mais que eu vou levar na minha vida, o momento do Maracanã é aquele gol do Pet. A reação da torcida do Flamengo fazendo a corrente. Petkovic para falta, cobrança! Gol! Os novos estádios construídos para receber a Copa do Mundo de 2014 geraram um grande debate. Arquibancada ou cadeiras? Torcer sentado ou de pé? O que quer o torcedor brasileiro? Hoje em dia é complicado a pessoa ir para o estádio, porque o jogo passa na televisão, com videotape. Você assistindo, tomando cerveja, ar-condicionado se quiser. O que faz você ir para o estádio? Só a emoção mesmo ali, né? Essas arenas aí estão espetaculares. Foram bem gastos o dinheiro, né? Entre aspas, assim, mas bem empregados. O Brasil merece, porque o esporte número 1 do país é o futebol. Então tem que ter arenas à altura do futebol. Eu achei interessante, né? Apesar de ter perdido muito da característica do estádio, né? Acredito que a organização, até em termos de lugares, né, foi boa. Para torcer, as arenas atuais eu acho melhor. Tem gente que gosta dos estádios antigos por causa da nostalgia, aquela confusão, todo mundo sentado, um grudado no outro, agarramento, não tem número, não sabe o que é, mas eu acho que atualmente as arenas trouxeram um ganho para o futebol. Só falta acabar a violência, né? O Brasil precisava de modernizar esses estádios, eu acho que precisava de lugares mais confortáveis para você poder levar a sua família, para você ir para o estádio, né, com um pouco mais de dignidade. A arena maravilhosa,
um espetáculo de praça esportiva, entendeu? Apenas que a gente não pode fazer a mesma bagunça que nós fazemos no Doutrinha. Você tinha que ir para o estádio igual um mulambo, porque você ia ser assaltado, iam jogar tudo na sua cabeça, você ia bater com polícia, dava de tudo um pouco. Eu acho que os estádios trouxeram mais conforto, isso é um ponto. O que eu acho que mudou muito é o perfil do torcedor que vai a esse estádio. Quando eu entrava nos aflitos, eu ficava arrepiada, era... Finalmente estou aqui. Quando a Arena Pernambuco eu não sinto nada. Os ingressos ficaram mais caros. E aí você tira, como aconteceu na Copa, você tira o grande torcedor, o torcedor que acompanha o seu clube do estádio. Pra mim não combina com os torcedores. A gente tá acostumado a torcer de um jeito que a Arena não deixa. Você ia no banheiro, o banheiro que urinava em você, não era você que urinava no banheiro, então você tinha... Era uma porcaria. Eu definitivamente não trocaria o Maracanã de antigamente pelo Maracanã de hoje. Eu acho que o país precisava desses estádios novos, não da maneira como foram feitos. Eu acho que politicamente, eu acho que não foi da maneira mais correta. Eu tenho uma saudade enorme da geral do Maracanã. Você tinha uma geral, um setor extremamente popular no Maracanã, o principal estádio do nosso país, onde o torcedor poderia acompanhar um Vasco e Flamengo, acompanhar um Fla-Flu pagando R$2. Eu acho que o geral era o lugar onde você tinha um torcedor popular, era de onde você conseguia boas histórias, sabe, de torcedores que vão ali, que levam uma vida dura, que vão para o estádio e ali ele tem o seu momento de alegria. Então você via as camadas populares nos estádios, você via os geraldinos com seu radinho de pilha nos ouvidos, os personagens fantasiados, o folclore no futebol. A geral podia voltar. É uma coisa que eu sinto falta. Mas em questão também de ser mais acessível. Porque a geral era R$2, R$5. Eu sou da época do Maracanã antigo. Eu preferia 1000 vezes a arquibancada e a geral da forma como esses estádios foram construídos. Prefiro o Mineirão antigo. Disparado, assim, muito. Eu sei que eu sou um saudosista chato, assim, mas foi assim que eu fui acostumado. E aí eu chego no estádio hoje, tem um espoleto. Não vender cerveja no estádio, para mim, é de uma violência muito grande. É mais violento do que a violência que ela se propõe a combater, essa proibição. O modelo a gente vê que é muito bonito, uns designs inovadores e tal, mas eu gosto mesmo do modelo antigo de futebol, que você pode tomar cerveja dentro de campo, acender sinalizador, assim, claro, não apontar pra ninguém nem fazer nada errado, mas esse xingar à vontade e tal, porque esse ficou muito gourmetizado, né? Eu sou do tempo que tinha Coreia no Beira-Rio, né? Então, assim, tu tava com pouca grana, tu comprava ali o ingresso para a Coreia, tu ia ali, assistia em pé, só enxergava dos olhos para cima, assim, o campo de futebol, mas era um entusiasmo diferente. Hoje a coisa parece que ficou meio fria. Que nem falam para mim sobre o espírito do Olímpico, onde está o espírito do Olímpico. No meu ver, o espírito do Olímpico ficou no Olímpico. Tem que ser criado o espírito da Arena, que é outra coisa. O espírito do Olímpico ficou para trás. É tudo muito bonito, muito confortável, mas a padronização... Eles são bonitos, são interessantes, mas eles não são espaço hoje para o verdadeiro público do futebol. Eu comecei a frequentar estádio em 94, então... Eu não sei, parecia que o Olímpico tinha uma coisa mais aconchegante e as arenas novas, por mais bonitas que sejam, elas me parecem mais frias, elas me parecem mais distantes, assim. Eles não são espaço para a massa, é um público elitizado, sim, é um público que tem condições de pagar para o ingresso mais caro. Não sei, uma coisa para mim muito mais teatro e muito menos... futebol. Hoje em dia, você ir no estádio, por exemplo, do Palmeiras, você vai pagar R$200, R$300. Pra mim, isso é uma elitização do futebol. Ficou bem organizado na parte, mas desorganizada para o torcedor que gosta mais de vibrar, de ficar em pé, aquele torcedorzinho quietinho, não é para mim não é bom, não é o futebol. O acesso à população, mesmo ao povo brasileiro, foi inibido, não existe mais acesso.
Eles querem copiar a qualidade do estádio europeu, só que não conseguem. É uma imitação sem qualidade. Poderia ter um misto entre a modernidade, que por um lado é bom, e também preservar o que funcionava no estádio antigamente. Na arena, em todo lugar, tem uma placa escrito sente-se, proibido ficar em pé. Assistir o jogo sentado não é legal, cara. Em todas as arenas construídas pela Copa do Mundo, eles tentaram implantar o que eles chamam a lei da FIFA, que na verdade é tentar exportar um modelo europeu de futebol para tentar colocar goela abaixo que a torcida brasileira deveria se comportar dessa forma. Nós somos profícuos aqui no Brasil em trazer soluções de fora e inocular aqui na sociedade como se isso aí fosse uma panaceia. E não é. Então nas arenas, por exemplo, não é permitido levar instrumentos musicais. Ele não foi feito muito bem para os torcedores assim brasileiros, assim no geral, né? Não é permitido levar as tradicionais charangas, os surdos. Esse padrão FIFA é muito excludente, exclui o trabalhador, exclui aquele que não tem uma renda fixa, exclui outros tipos de torcedor que não são os que eles desejam. Não é permitido levar bandeiras, não é permitido fazer nenhum tipo de show de pirotecnia, de fogos de artifício. Eu, particularmente, não gosto da cadeira, não gosto de ter meu lugar numerado. Acho que isso quebra um pouco os vínculos, né, de sociabilidade. Você tem que sentar em determinado lugar, não pode sentar em outro. Tentaram, por um certo tempo, proibir o torcedor de torcer cantando em pé. Colocaram uma série de agentes nas arenas e o torcedor teria que ficar sentado. A arena em si é um estádio espetacular. O problema é que aqui a gente não tem como se adaptar. Eu acho que estão querendo elitizar o futebol. Ser um povo frio como é na Europa, por exemplo. O povo lá é frio, torce sentado. Aqui não, aqui é em pé, alegria, vibrante, como a alma alegre do povo do Operário aqui. Vermelho, representa vibração. Então eu acredito nisso, que infelizmente não pode entrar mais com batucada e não pode mais, né, bebida. Infelizmente. Eles quiseram fazer com que a torcida saísse de uma arquibancada de cimento, em um estádio que faz a pressão, que vai a massa, que tem o calor humano, para ir para um lugar onde é todo mundo na cadeira, sentado, que você não pode tirar a camisa, que você não pode pular, que você não pode ficar em pé, que você não pode fazer nada. Resumindo, eles querem que você torça do jeito que eles querem, não do jeito que você está acostumado. Nós queremos ter o direito novamente de levantar nossas bandeiras, de trazer nossos instrumentos musicais, de fazer os fogos e artifícios, de receber calorosamente os jogadores. Isso a gente quer de volta. E a Copa do Mundo e as arenas tiraram isso dos torcedores. Não vou falar que foi um gol, não. O gol inesquecível do Galo foi a defesa do Vitor contra o Tijuana. Foi um gol inesquecível, foi um gol que espantou tudo de ruim, toda a energia negativa, que eu não sei quem foi que colocou em cima do Galo. Aquele time que era tido como aquele que morria na praia, que chegou em 14 semifinais do Campeonato Brasileiro, né? E sempre chegava e não conquistava os títulos, mesmo tendo times maravilhosos, né? E tal. Aquele time se tornou um time vencedor. Autoriza o árbitro Patrício Poli. Riascos parte pra bola. Ele vai com o pé direito, bateu. Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! É gol! É gol! É gol do Galo! Vitor! Vitor! Vitor faz o gol da classificação! Vai terminar o jogo! Vitor! 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 São Vitor! Vai terminar! O Galo está classificado! O Vitor defendeu o pênalti, é gol! O Vitor fez o gol da classificação! Acabou! Desde os anos 40, o futebol brasileiro convive com torcidas organizadas. Há alguns anos, elas passaram a levar a culpa por tudo de ruim que acontece no futebol. Afinal,
As torcidas organizadas são as donas da festa ou um covil de malfeitores? Para mim, hoje, quando eu penso em torcida organizada, não só no Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo, para mim sempre traz uma palavra violência. Eu não concordo de nenhuma maneira. Eu acho que os clubes devem reprimir, a diretoria deve dizer que não aceita, que não vai dar dinheiro, que não vai apoiar esse tipo de torcida. Eu acho que elas deviam ser banidas. No Brasil, acho que tudo que é organizado é desorganizado. Então, a torcida organizada, elas têm um fundo de poder. Dizem que fazem campanha para doação de sangue, para cesta básica, para disciplina, mas, no fundo, a torcida organizada está para um fim de poder. E as cenas que se vê são cenas chocantes, né? De como que as organizadas se tornaram uma espécie de poderes paralelos dentro dos clubes e mesmo para a sociedade civil. Eu não gosto. Se de um lado eu não gosto da polícia, também não gosto da torcida organizada porque ela é um vetor de violência. Eu respeito as opiniões em contrário, mas eu não gosto. Eu acho que a torcida organizada ela recebe dinheiro do clube para fazer o que a torcida faz. Muita gente vai por causa da torcida organizada, mas eu penso que esse número é inferior ao do que iria se ela não existisse. Quando ela vai para torcer, para vibrar e para se emocionar, é uma maravilha. Agora, quando vão para brigar, para ter pancadaria e também para jogar fogos de artifício ou rojões para machucar alguém, eu acho que para mim não deveria existir nunca, deveria ser banida do futebol. Depois de algum tempo, algumas torcidas elas querem ser maiores que o clube. E isso que é o que prejudica quando a pessoa acha que a torcida é maior do que o clube. Descambou para um lado de violência, né? A torcida organizada começaram a ser organizadas por bandidos, né? Então, hoje torcidas organizadas mudam, passam a ser torcidas realmente organizadas, mas visando o bem e apenas torcer, ou o tipo de modelo de torcida organizada hoje em dia não dá mais, só tem bandido, venda de drogas, coisas piores até, né? Eu acho que a torcida organizada, ela é tanto boa quanto mal. Infelizmente, a gente sabe que existe muita torcida organizada que é bancada por pessoas dos clubes por uma força política. Dentro das organizações sempre tem alguns malfeitores, mau elementos que utilizam da força das organizadas para contribuir com a violência. Tem bandidos, tem gente de todo nível, né, que tá infiltrado porque não tem nenhum tipo de registro, não são cadastrados, não tem uma carteira, não tem uma foto, né, fica difícil. Eu acho que é complicado. Eles acabam servindo como se fosse, entre aspas, obviamente, um exército a mando de determinada pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem pessoas na torcida organizada que realmente gostam do clube, que querem, de alguma forma, ajudar, né? Eu vejo que o problema da torcida organizada no Brasil hoje é que existe muita gente ruim usando a torcida organizada de desculpa. Muita gente que eu conheço diz tem que combater o CPF e não o CNPJ, a instituição. Tem que punir o torcedor que faz errado. Tem que ter uma punição. Porque hoje em dia um torcedor é pego fazendo arruaça na rua, ele simplesmente vai lá na delegacia, assina e vai embora. Não tenho por que não fazer isso. A torcida é sim um espaço onde tem a confusão, tem as brigas, mas não sei se são todas as que praticam. E não sei se são todos os integrantes. Essa generalização ela é um grande erro. Tem sempre um ou outro que adora descambar para esse lado da violência, ou tem envolvimento com tráfico de drogas, ou, enfim, é meliante de alguma forma. Tem muitas pessoas que infiltram na torcida organizada com outra intenção. Eu acho que 90% são pessoas que querem torcer para o clube, e 10% são pessoas que estão ali. Ou são marginais para explorar alguém, ou são alguém querendo levar vantagem, né? Porque tem alguns clubes que dão subsídio, eu sou contra. Então eu acho que ela não é que ela não deveria existir, ela deveria existir. Às vezes a gente vê espetáculos maravilhosos feitos por torcidas,
Só que o problema são, como eu falei, né, um reflexo da sociedade. Tem pessoas ruins lá dentro também que usam essa torcida uniformizada ou para fins políticos, ou para ganhar dinheiro, ou mesmo até para venda de drogas e outras coisas mais obscuras. Hoje em dia, a voz da classe popular no estádio é a torcida organizada. A torcida organizada, ela brilhanta o futebol, faz a festa. Hoje eu viajo com Embaixadores do Galo, que é uma torcida nova que está aparecendo aí, que a intenção é divulgar o nome do Atlético no mundo inteiro. Eu sei dos problemas, eu já viajei muito com a Galocura, então eu sei dos problemas, eu sei das confusões, mas a torcida organizada é importantíssima dentro do estádio de futebol. Entendeu? Ele que faz a festa, ele que está sempre presente, independente do jogo. Eu já fui em jogos assim, sem torcida organizada, e é um jogo que parece que tu tá na televisão, né? Parece que tu tá em casa sentado vendo o jogo na TV, né? Então a torcida organizada tem essa coisa, né? De mobilizar, de criar as canções, de empurrar o time, né? É um algo a mais no esporte ali, no futebol, né? É um espetáculo, é bonito. Sem a torcida organizada não tem graça a torcida, o jogo. Muitos falam que o mal do futebol, a violência, ela é gerada muito pela torcida organizada, e eu não concordo com esse ponto. A torcida organizada ela é muito importante, ela é fundamental para o futebol brasileiro. E eu acho que eles deveriam aproveitar essa importância que ela tem para enxergar a torcida organizada de outra forma. Eu acho a torcida organizada importante para puxar o canto no estádio. Eu acho ela importante. O que está acontecendo hoje é que uma está cantando uma coisa, a outra está cantando outra, e a saudade que eu tenho é de um grito de Mengo, que hoje quase não se tem. Torcidas organizadas no Brasil, acho que elas são fundamentais, assim, não existe um modo de torcer brasileiro que você exclua as torcidas organizadas, não dá. O jogo contra o Cruzeiro foi uma coisa assim de arrepiar, foi todo mundo cantando o hino do Flamengo como há muito tempo eu não via, alto pra caramba, e sem dúvida nenhuma isso faz diferença dentro de campo. Ou elas são aquela coisa maravilhosa que faz a festa no estádio, então aqueles vândalos vagabundos que estão lá para fazer confusão, para roubar todo mundo, para brigar. Então acho que é interessante você tentar pensar um meio termo em relação a isso. Eu sou um fã das torcidas organizadas porque eu entendo que sem elas não há espetáculo. O torcedor comum, ele não vai perder o tempo dele indo na sede fazer bandeira, fazer papel picado, inventar músicas pro time, não vai ficar cantando os 90 minutos. E esses caras vão fazer isso. Eu vivi a torcida a vida inteira. Eu só vi o lado bom da torcida, nunca vi lado negativo na torcida. Exceto aquelas coisas de briga e tal, mas muita gente julga muito a torcida por isso. Mas muita gente não conhece o que a torcida faz para a população. Não existe só um modelo de torcida organizada. Então sempre que a gente pensa em torcida, pensa na Máfia Azul, na Galocura, na Mancha Verde. Então assim, a gente pensa nessas grandes, né? Mas assim, pensar que existem outros tipos de torcida que estabelece outros tipos de vínculo com o clube. As torcidas se organizarem não quer dizer que elas estão se organizando para algum ato, né, de violência em si. A torcida organizada não está lá para educar ninguém. A educação vem de casa. Eu acho bonito uma turma toda de uma cor, torcer, samba, sabe, batuque. Mexe com o jogador, leva o jogador para frente. Um jogo sem torcida cantando é um jogo com uma plateia fria e triste, não? Às vezes é até melhor o cara ir no barracão do organizado fazer um carro alegórico, pintar um bandeirão, do que ficar lá usando droga na rua. As torcidas organizadas elas estão sofrendo um processo de criminalização no país inteiro. Eu acho que esse processo ele é intencional, ele é planejado, ele é político. Torcida organizada aqui na nossa região, em Cuiabá, Mato Grosso, para nós aqui a gente trata todos como irmandade. O futebol negócio, ele percebeu que ele precisava expulsar as camadas populares dos estádios, porque ele precisava trazer uma elite consumidora para os estádios. É muito fácil você falar assim, pô, a torcida organizada brigou lá, arrumou maior problema. Só que quando tem até mesmo as chamadas das grandes TV,
eles usam os bandeirões da torcida organizada, usam as bandeiras da torcida organizada, usam as bexigas, imagem das torcidas organizadas. Tem gente boa, trabalhador, médico, engenheiro, assim como também tem favelado. Ali é a mistura, né? O futebol é encantador por causa disso, porque ele mistura da mais alta classe até o mais chinelo. Torcida organizada, eu acho que ela é um mal necessário. Eu acho que a torcida organizada, a gente sabe que ela se faz presente no dia a dia do clube. Então você precisa criminalizar a torcida organizada, para você ajudar a expulsar essas camadas populares, que elas têm que se contentar em ficar consumindo os pacotes privados de televisão. O torcedor tem o direito de se manifestar. A torcida organizada é a torcida que leva graça, que leva cor para os estádios. Porém, a certeza da impunidade me deixa muito preocupado. Eu gosto mais das torcidas pequenas, as torcidas organizadas pequenas. Eu vejo uma torcida organizada, por exemplo, até lá do Cruzeiro, que fica hoje na parte social lá do Cruzeiro, é uma torcida consciente, bacana, os caras têm cartilha para o time, para não arremessar coisa no gramado, para apoiar o time o tempo inteiro, para parar de cornetar. Eu acho que o papel da torcida organizada é esse, é de trazer o torcedor para perto do time. A torcida organizada no Brasil reflete também uma relação da política representativa que a gente tem. Então não é de se estranhar que a torcida organizada passe a ocupar lugares, seja no parlamento, seja no próprio clube, também exigindo benesses, né? Que é o que vem acontecendo. E claro que como no tráfico também, essas lideranças são objeto de disputas, né? Eu acho que ainda existem as torcidas que estão ali realmente para apoiar, que não visam violência, que não visam lucro em cima, visam apenas a necessidade de ir no campo, cantar o jogo todo e sair do jogo e falar, nossa, hoje eu apoiei meu time, hoje meu time venceu porque eu ajudei meu time na voz. Eu acho que a torcida organizada tinha que ser apenas isso. E então o sol vai embora e o torcedor se vai. Caem as sombras sobre o estádio que se esvazia. Nos degraus de cimento ardem aqui e ali algumas fogueiras de fogo fugaz, enquanto vão se apagando as luzes e as vozes. O estádio fica sozinho e o torcedor também volta à sua solidão. Um eu que foi nós. O torcedor se afasta, se dispersa, se perde. E o domingo é melancólico, feito uma quarta-feira de cinzas, depois da morte do carnaval. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre hei de ser. Da união de 7 letras mágicas, N-A-U-T-I-C-O. Repare como é bonita esta camisa vermelha e branca e verde. Jogamos com muita raça e amor. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu viva a exaltar. Levas a plagas distante, feitos relevantes, vives a brilhar. Nasceu um time que encanta, que manda e desmanda, que faz o nosso carnaval. Nosso time é mesmo bom de bola e a torcida se inflama quando vê o tricolor. Avante, 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 clube do meu coração. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Avaí, meu Avaí, tu já nascestes campeão. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, o que? Rio Negro, Rio Negro, Rio Negro. Da regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Salve o Velo Clube, grande vitória mil. Da união de duas cores mágicas nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais. Ai moré,
clube do meu coração. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907. Santa Cruz, junta mais essa vitória. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. O Bangu também tem a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. Tua fibra representa o norte, combativa, aguerrido, vibrante, forte. As suas cores são alviverdes, sua torcida feminina é demais. És o Tatique da Taba, contigo ninguém acaba, babá. A garra rubro-negra tá botando pra quebrar. E o abraço de tão forte não tem separação, pra mim o meu esporte é religião. Fortaleza, querido idolatrado, estás sempre guardado dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, por na realidade é um grande campeão. Altivo, tua vida sempre foi um marco. É quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Existe um grande time na cidade, que mora dentro do meu coração. Com o esporte eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. ABC Clube do Povo, campeão das multidões. No cenário esportivo mundial, lutar, lutar, lutar. Esporte, esporte, esporte. A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Hey!